Olá, tudo bem? Estamos de volta para apresentar mais uma aula para vocês, alunos do terceiro ano do ensino médio da Escola José Cláudio Alves, em Tabuleiro Grande. A aula de hoje pertence à área de conhecimento, ciências sociais, humanas e aplicadas e a disciplina é de História. Nós iremos trabalhar a temática sobre a Primeira Guerra Mundial. 1914 a 1918 é o recorte histórico que nós queremos apresentar para vocês nesta nossa breve aula de História. Vamos lá, mãos à obra. Este aí é o nosso livro, o livro didático, que serão trabalhados os temas dentro deles. E mais ainda, queremos apresentar para vocês o sumário da nossa discussão nesta oportunidade. O capítulo 1, O Mundo em Guerra, e os tópicos marcas da guerra, políticas de aliança, a questão balcânica e também as atividades, e teremos uma informação sobre o nosso próximo assunto dentro do nosso contexto de videoaula. Olha, essa aula vai estar disposta lá na Classroom, vai estar disposta também no SIGEDUC para você acompanhar esse material nas suas pesquisas, nas suas indagações e estudos do terceiro ano e o primeiro bimestre de História nessa questão de isolamento, ok? Então, a guerra se deu primeira fase, segunda fase e terceira fase. Nós queremos apresentar para vocês que a primeira fase foi a fase de movimentação ofensiva da Alemanha sobre a França e contra a ofensiva francesa, equilíbrio de força. A segunda fase se deu guerra de trincheira, certo? Você vai ver aí no infográfico do livro de vocês. Garantia de posições, período de grande desgaste para as tropas. E a terceira fase, que é de 1917 a 1918, entrada de outros países na guerra, como os Estados Unidos em abril de 2017, e a saída da Rússia com a assinatura de acordo de paz com a Alemanha. Então, estes são os momentos que nós iremos trabalhar e vamos lá, mãos à obra, certo? A Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, somente aqueles que nunca deram um tiro, nem ouviram os gritos e os gemidos dos feridos, que clamam por sangue, vingança e mais desolação. A guerra é o inferno, disse general William Sherman. Então vamos agora ver as marcas da guerra, o que ela trouxe de desagravo, de tão nefasto para a humanidade nesse período. Vamos lá. Olha, marcas da guerra. A maioria dos países que estavam em guerras não eram países independentes, eram países colônias, certo? E faziam parte de 6 impérios. Então está aí já a questão da guerra por questões de terra, por questões de colônia, por questões de riqueza, por questões de força de trabalho e de exploração de mão de obra devido à colonização, certo? Na verdade, somente uma dezena de países estavam em guerra, certo? E os Estados Unidos entrou em 1917 e também somavam todos 600 milhões de habitantes, ou seja, metade da população mundial da época. Esta é uma primeira marca que você vai compreendendo, certo? 10 milhões de combatentes mortos nas fileiras, França com 1,4 milhão de mortos, Alemanha 2 milhões, Áustria e Hungria 1,4 milhões de mortos, 3,6 milhões de feridos, Rússia 2 milhões de mortos e 5 milhões de feridos, Reino Unido e o seu império 960 mil mortos e 2 milhões de feridos. A Itália 600 mil e 1 milhão de feridos. Ao todo, nós podemos ver aí que foram mais de 9 milhões de mortos e 20 milhões de soldados feridos. Estamos falando do embate, não da morte dos civis, não da morte que foram causadas por outros acontecimentos dentro da guerra nos países envolvidos. Olha só, a chamada guerra de movimento, operações de deslocamento rápido de tropas
em 1914, os êxodos, a fome, a guerra civil na Rússia, os conflitos regionais dos pós-guerra podem ter custado entre 5 e 10 milhões de mortos entre a população, segundo as estimativas de vários historiadores. Certo? Então, além daqueles 9 milhões de mortos de soldados na guerra, teve também a questão da morte dos civis. E no final de tudo, a guerra trouxe uma pandemia mundial, a famosa gripe espanhola, que deixou dezenas de milhões por toda a Europa, certo? Vítimas da guerra e vítimas da gripe espanhola. Outros números: 6 milhões de prisioneiros, 20 milhões de civis sob um regime de ocupação. Em 1915, esta ocupação alemã, húngaro ou bulgara afeta essencialmente Bélgica, França, Polônia e Sérvia. 10 milhões de refugiados em toda a Europa e 8 milhões de viúvas e 6 milhões de órfãos. 1,3 milhões de obuses disparados, 10 milhões de cartas e pacotes entre os combatentes do fronte e as suas famílias. Então você vê aí que os números, que as marcas são grandes, que até hoje o mundo todo sofre com as consequências desta primeira guerra. Olha, a guerra custou 180 bilhões de dólares aos principais beligerantes, ou seja, entre 3 a 4 vezes o produto interno bruto de cada país. Então, muitas vezes, o que acontecia na guerra era países investiam todo o material bélico, todo o potencial financeiro, todos os equipamentos, a economia de cada país estava voltada para o fronte da guerra, certo? E as guerras aconteciam entre as trincheiras que traziam morte, miséria e memória. Então, os conflitos aconteciam muitas vezes entre 200 a 100 metros e, de acordo com a história, aconteceu na França, em Vimy, na França, um combate em trincheira de 20 metros um do outro. Então, esta é a marca da guerra. Seguindo aqui com a nossa história, a marca também deixou terras agrícolas totalmente sem nenhuma condição de agricultura, feitos beligerante, com arma química, o gás e outros mais, fizeram com que a terra ficasse sem ser possível o uso da agricultura. Então aí está a imagem do que aconteceu. Floresta plantada sobre os campos de batalha não deram certo e as zonas de acesso foram proibidas, em que a vegetação não cresce, porque o solo ainda está contaminado. Isso, estudo realizado ainda em 2004 e até 2012 essa área ficou fechada na Alemanha, ficou fechada em alguns países, certo? Porque estavam ricos em amônia, certo? Cobre e outros metais pesados nestes terrenos, o chumbo e outras coisas mais que ficaram proibidos de serem agricultáveis essas terras. Agora vamos para a aliança. A aliança você já conhece, a Tríplice Aliança, a Tríplice Entente. Qual era o objetivo? Tão somente eram países que estavam perdendo os seus territórios, o colonialismo estava em queda e esses 6 impérios traçaram uma rota para conquistar e permanecer ainda mais nesses países em que estavam buscando a sua independência, certo? E a primeira fase
foi uma corrida armamentista, a paz armada, ou seja, enquanto se dizia que estava em paz, iam se arregimentando, iam se fortalecendo com armas, fazendo com que as suas tropas estivessem sempre avançando. B. Durante os primeiros meses da guerra, até o início de 1915, a característica marcante foi deslocamento constante das tropas, certo? Que venceria a guerra em pouco tempo, o exército alemão invadiu a Bélgica e depois penetrou no território francês até as proximidades de Paris. Os franceses contra-atacaram e em setembro de 1914 conseguiram deter o avanço alemão. Era a paz armada nesse primeiro período, nessa primeira fase. Sucessão de acontecimentos. Aí está disposta as datas que vocês podem ver. Em 28 de setembro de 2014, aliás, em 1914, a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia, invade esse país com seu exército, com respaldo da Alemanha. Em 29 de setembro, em apoio à Sérvia, a Rússia mobiliza tropas em direção à Áustria-Hungria e à Alemanha. Em 1º de agosto, a Alemanha declara guerra à Rússia e à França. Em 4 de agosto, para atingir a França, a Alemanha e a Áustria-Hungria invadem a Bélgica. E em 5 de agosto, a Inglaterra declara guerra à Alemanha. Estas são as fases de sucessão dos acontecimentos, certo? Os blocos de países dentro da Triple Entente e da Tríplice Aliança estão esses países que estão citados aí, ó, blocos de países. No primeiro bloco, Alemanha, Império Austro-Húngaro, Turquia, Bulgária e Itália. No segundo, França, Itália, Rússia, Bélgica, oficialmente neutra, Sérvia, Itália, após 1915, Grécia, Estados Unidos e Japão. Após 1915, esses países entraram no conflito. O Brasil foi o único país sul-americano a entrar nesse conflito conhecido como a Grande Guerra. A segunda fase se deu na frente ocidental. Essa fase foi marcada pela guerra de trincheira. Os exércitos defendiam suas posições utilizando-se de uma extensa rede de trincheira que eles próprios cavavam. Enquanto isso, na frente oriental, o exército alemão impunha sucessivas derrotas ao mal treinado e muito mal armado exército russo. Apesar disso, entretanto, não teve fôlego para conquistar a Rússia. E em 6 de abril, como havia comentado, é a data de entrada dos Estados Unidos e que eles declaram guerra contra os alemães e seus aliados. Um grande volume de soldados, tanques, navios, aviões estão agora se dirigindo para assegurar a vitória dos aliados. A Rússia. O que acontece com a Rússia? A Rússia sai do conflito. Além de ter um exército mal treinado, além de não ter recursos, acontece dentro da Rússia uma revolução. Em 1917, sai da guerra devido a questões internas relacionadas à Revolução Russa. O que é essa Revolução Russa? Foi um levante popular ocorrido contra o governo do czar Nicolau II em plena Primeira Guerra Mundial. Os revolucionários aboliram e implantaram um regime de governo baseado em ideais socialistas. Este foi o motivo, esta foi a razão, certo, da Rússia sair da guerra e assinar o tratado de paz com a Alemanha, certo? Então a questão balcânica se dá dentro de um contexto em que conflitos étnicos entram em ação e acontece um fato também muito interessante, que é a morte de um personagem. A morte de um personagem que você daqui a pouco vai saber quem é esse personagem. Prova de que a região dos Balcãs, um cruzamento entre ortodoxos, católicos e muçulmanos, e entre o Ocidente e Oriente em plena Europa. Era um barril de pólvora. Havia sido a crise na Bósnia em 1908
e as guerras balcânicas entre Sérvia, Grécia, Montenegro e Bulgária contra o Império Otomano em 1912 e entre a Bulgária e seus ex-aliados em 1913. Ao final desse conflito, o equilíbrio geopolítico da região estava alterado, mas a Rússia desprezou as preocupações Áustria-Hungria com a situação na península. A Península Balcânica foi o palco principal, o estupim principal para desencadear o motivo da guerra. Aí está a questão balcânica em um mapa, onde você pode contemplar as imagens de acordo com a pesquisa que você vai realizar. E dentro ainda da questão balcânica está o pan-islavismo, gerou o chamado iugoslavismo, que era a defesa da união dos eslavos do sul, ou iugoslavos, misturados com sérvios, bósnio, croata e eslovênio, para formar a Iugoslávia ou a Grande Sérvia. E isso aconteceu porque a Sérvia e a Áustria-Hungria, pela Bósnia e Herzegovina, estavam disputando esses territórios, denominada pela Áustria-Hungria, o que viria a ser o estupim da Primeira Guerra Mundial. Então, esta foi uma das razões da intensificação desse conflito que gerou aí essa Primeira Guerra Mundial. O atentado em Sarajevo, ou Sarajevo, conforme alguém queira dizer, em 28 de junho de 2014, Gavrilo Princip atacou e abateu a tiros o herdeiro do trono da Áustria-Hungria, Francisco Ferdinando, num evento que precipitou a Primeira Guerra Mundial. 100 anos depois, o jovem nacionalista sérvio ainda divide a Bósnia. Herói ou terrorista? Até agora, até hoje, ainda está dividindo o território. Mas aqui esse evento foi uma declaração de guerra étnica, geopolítica, religiosa, econômica e social, ok? Então você vai ficar agora com as atividades, certo? Da página 28. A página 28 traz a atividade retome e responda as questões. A questão 2 da página 28, a letra A e a letra B, a questão 3, a questão central, e a questão 4, a parte B. Observando que você pode responder e enviar pelo WhatsApp, pelo e-mail ou nos comentários do Classroom, certo? Eu não vou aqui fazer a edição, porque eu estou em sala de aula e os trejeitos, as maneiras de se falar, as maneiras de cometer os caguetes ficarão aí para que vocês possam analisar e dar as suas risadas e nos ajudar a compreender cada vez mais esse momento. Fique em casa, cuidado com as atenções de higiene e limpeza sobre a vida de vocês, ok? Então, este é o nosso próximo assunto. Próximo assunto o desenvolvimento do conflito. Nós iremos mostrar o antes e o depois da guerra, o que acontecia no início da guerra, o que aconteceu no meio da guerra, as transformações geopolíticas, as transformações de fronteiras, o surgimento de países. Teve países que durou apenas 4 dias de existência durante esse período. Então a gente vai estudar, vai analisar o desenvolvimento do conflito, o fim do conflito, os tratados de paz, os desarmamentos beligerantes da Alemanha, certo? Isso vai acontecer na próxima aula e você vai ficar agora com esse conteúdo para analisar e vai estar disposto aí para que você possa entender. Olhe as datas de cada disciplina, observe cada conteúdo, está também no SIGEDUC e está também na sua Classroom. Qualquer dúvida, você fala comigo pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo Messenger, não importa, você entre em contato com a gente, estou de prontidão para tirar suas dúvidas. No entanto, as atividades vocês têm que fazer e responder e enviar para mim, ok? Então, esta foi uma aula, certo, das Ciências Sociais Humanas e Aplicadas, da disciplina de História, para vocês, alunos do terceiro ano do ensino médio. Muito obrigado e a todos uma boa aula.